Olá pessoal, graça e paz. Obrigado a você que mais uma vez está conosco aqui no Vocação Podcast. Nós que estamos aqui já há mais de um ano fazendo esse trabalho, né? Ele Indo aqui pro programa 60? 60 já? 60, cara. Programa pra burro, hein? Tem muito programa já e a gente quer agradecer a você que tem acompanhado a gente aí em todos esses episódios, que está curtindo o nosso material, seguindo a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Kawaii, no TikTok, em todas as nossas redes sociais. Se você não é inscrito, é a primeira vez que você está ouvindo a gente aqui no Vocação Podcast, segue a gente aí nas redes sociais. Importante dizer também essa questão do sininho do YouTube, né? Exatamente. Porque aqui no YouTube, quando você se inscreve, tem uma opção ali do sininho que geralmente ele fica desativado. Você precisa ativar aquele sininho, porque quando você ativa ele, sempre que nós postarmos conteúdo novo, conteúdo corte, shorts, o que a gente fizer aí de material novo, você vai receber ele com exclusividade só se você tiver esse sininho ativado. Tá? Então é importante quando você se inscrever, ativa o sininho do YouTube e segue a gente nas redes sociais, né? Nós estamos em várias, também estamos aí nos dispositivos de áudio, tá? Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple for Podcasts, todas essas redes aí você pode encontrar Vocação Podcast. A gente sempre está toda semana mandando conteúdo novo para vocês. E a gente acredita que é um conteúdo relevante, tá? A ideia nossa aqui no Vocação sempre ao final, você que está nos assistindo fala assim, puxa vida, valeu a pena acompanhar essa hora aí de gravação, esse momento aí do Vocação Podcast, porque aprendi algo novo, porque tive uma reflexão aí que isso vai interagir aí na minha vida, tá? Esse que é o principal objetivo nosso. Então a gente tem que muito agradecer a você que está acompanhando a gente. E dizer também que nós estamos, se você tiver alguma rede social aí e não encontrou Vocação Podcast, você pode falar conosco no WhatsApp, tá? O nosso telefone é o DDD 18 99737 9063. Repetindo, o DDD 18 99737 9063 é o nosso número de WhatsApp, pode entrar em contato conosco. É também a nossa chave Pix, se você quiser fazer uma doação para nós, de qualquer valor, já nos ajuda aqui a cobrir os custos do Vocação. E a gente sempre tem falado também, para você que é empresário, se você quiser investir neste programa, tá? Patrocinar esse programa, nós temos aí várias linhas de opções, é só entrar em contato conosco no WhatsApp e a gente tenho certeza que vai poder atender você da melhor forma possível, tá bom? Bom, hoje nós estamos aqui com a Silvana Marques, psicopedagoga. Silvana, obrigado por ter aceitado bater esse papo conosco com indicações, viu? Recebi indicações lá no WhatsApp, a pessoa falou, olha, tem uma profissional aqui em Birigui que é muito importante na cidade, você precisa conversar com ela. Então, prontamente. Atendendo a pedidos, então. Atendendo a pedidos aqui, a Silvana Marques. Obrigado, viu, Silvana, por falar conosco, tá? Bom dia, pessoal. Eu que agradeço o convite e fico feliz em saber, né, que o nosso trabalho está sendo visto aí pelas famílias, pela sociedade da cidade de Birigui e também de região. Muito obrigada. Silvana, quantos anos já de atuação profissional? Em clínica, eu estou indo para 15 anos. 15 anos 15 já. 15 anos clínico. Por formação, você tenho a pedagogia, magistério primeiramente, né, que hoje já nem existe mais, né, magistério, pedagogia, psicopedagogia e depois aí a gente tem várias outras especializações, incluindo a ABA, né, análise do comportamento aplicada, e agora terceiro período de fono. Fono também. Isso. Caramba, é bastante curso, hein? Muito curso. E assim, a tua atuação, hoje ela tá mais voltada para pessoas atípicas, né? Autista, é isso mesmo? Isso, mais para o público, para as nossas crianças, para as nossas famílias atípicas. O atípico, ele vai além da criança com autismo. Sim. Abraça outras. Isso, abraça outros transtornos, outros síndromes, então abrange tudo isso aí. O atípico essas nossas crianças que nós falamos de especiais, nós falamos aquelas que precisa de mais das nossas atenções. Certo. E você, essa atuação tua hoje com crianças atípicas, ela não foi o teu foco principal quando você iniciou a clínica, você estava falando pra gente aqui, né? Conta um pouquinho para nós isso aí. Tua clínica foi voltada para pessoas típicas e acabou nascendo essa demanda. Exatamente, isso mesmo. Então, o propósito da clínica eu iniciei sozinha numa salinha. Eu saía da cidade de Jales, tenho uma profissional que me ajudou bastante, o meu esposo também me ajudou bastante nesse percurso. Então, eu iniciei mesmo para estar trabalhando com
as dificuldades de aprendizagem. Então, o intuito da clínica foi atender as demandas mesmo de aprendizagem. Mas chegando uma família, chegando outra, e nós estamos aqui hoje já há 3 anos trabalhando com as crianças atípicas. Como assim a dificuldade de aprendizagem? A criança não vai bem na escola, é como se fosse um reforço escolar? Como é que é Então, a área da psicopedagogia entra assim. Todas as pessoas pensam que nós psicopedagogos, nós somos professores de reforço. Não. Nós identificamos a dificuldade de aprendizagem do ser humano. O porquê que o ser humano não está aprendendo, onde que o cognitivo dele está bloqueado ou está por falta de informações que o ser humano, ou seja, a criança, não está desenvolvendo. Nós, psicopedagogos, trabalhamos nesta área. Entendi. Porque pode ser que o problema da criança não seja o aprendizado em si, seja um problema de visão, seja qualquer outro tipo de problema. Exatamente. Diferente do professor de reforço, que o professor de reforço ele vai ajudar a criança ou o adolescente, o conteúdo de sala de aula, né? O conteúdo acadêmico. Então, nós psicopedagogos, nós vamos além disso. Então, para que nós descobrimos o porquê que a criança não consegue identificar som de letra, identificar as vogais, não consegue escrever, não consegue fazer cálculo matemático. Então, nós descobrimos o porquê. O porquê que ela não aprende, por que ela não consegue. Então, aí entra o transtorno. Transtorno de aprendizagem envolve dislexia, descalculia, desortografia, o cognitivo, por que não desenvolve esse cognitivo. Então, nós, da área da psicopedagogia, nós trabalhamos desse jeito, que é uma diferença aí do reforço escolar. Entendi. E tem muito caso de problema que vai além do indivíduo, um problema familiar que às vezes você tem que intervir, um problema de comportamento talvez dos pais. Tem situação assim? Como é que é? Temos sim. Então, o que eu costumo falar para as nossas famílias quando procuram o nosso trabalho? Como que está a sua criança hoje em casa? Como que está a família? Então, quando nós nascemos sem informações nenhuma. Então, a nossa família é o nosso espelho. Então, tudo o que condiz, nós vamos ali estar aprendendo, porque nós aprendemos através de imitações, através do convívio. Então, eu costumo explicar para as famílias de um jeito bem simples, com poucas palavras burocráticas, né? Para que a família entenda o porquê que ela não está aprendendo. Então, de repente, a casa, pai, mãe, por serem adultos, de repente tem discussões, a criança em si ali não está entendendo aquilo, então ela não consegue verbalizar, ela não consegue tirar de dentro para fora, então ela vai expor isso em sala de aula. E mesma coisa, a criança, ela não tem dificuldade na aprendizagem, só que está acontecendo alguma coisa na escola que essa criança traz para dentro de casa. Então, onde entra uma depressão infantil e os pais pensam, não é escola, mas a criança, ela não consegue estar ali falando, verbalizando realmente o que passa nos seus sentimentos. Então, realmente tem muitas vezes a ver com o ambiente e outras vezes não. Muitas crianças, já nascem com isso, já nascem assim com a genética. A gente recebe casos que mãe fala, mas o pai demorou, a mãe fala que demorou para escrever, demorou para ler. Então aí a gente já sabe que também é um pouquinho aí da genética. Quando a gente vai conversar com esse pai... Não, tem até que influência genética nisso. Exatamente. Então a gente vê que realmente, se a gente for... Não sou nenhuma cientista, mas é por experiência de convivência todos esses anos que a gente vê assim, que muitos casos quem traz é os pais, quem traz os avós ou tio. Então, acaba puxando mesmo. A gente recebe bastante assim, mas o tio dele, a avó fala que também era assim na escola.
mas hoje está mudado, hoje está com comportamento diferente, mas teve que passar por isso. E lá na frente, realmente, ele está passando por isso e lá na frente ele se ajusta, Entendi. tá? Mas nós estamos assim, vivendo num tempo diferente, né? Muito diferente, que hoje, se você não tiver um acompanhamento com uma equipe, se você não tiver um acompanhamento com profissionais, é disso para pior, E infelizmente. qual idade que é a idade ideal para iniciar esse? A partir dos 3 anos até o 99. Verdade. Exatamente. Então nós seres humanos, nós somos assim, constantemente em aprendizagem, né? Então a nossa área ajuda em tudo mesmo. E nessas idades menores aí, primeira infância, 1, 2 anos, já Isso. tem características pro que a gente, como que fala? Tem os graus Sim, de autismo, dentro do 1, autismo, 2 e 3, sim, né? nós temos. Esses graus mais leves para uma criança muito pequena, ali de 1 ano, ela já tem sinais? Quando é leve, é mais difícil de você identificá-los. Então, quando a gente fala moderado a intenso, é mais fácil de você fazer essas observações. Eu mesmo sou mãe atípica da Maria de 21 anos e hoje eu vejo que os comportamentos que ela tinha era dentro do autismo. Ela andava de pontinha de pé, às vezes ela fazia alguns movimentos flapping com as mãos, ela tinha hiperfoco em microfone, ela gostava assim de uma única pessoa, sempre eram as pessoas assim, com um tom de pele mais escurinhos, que ela sempre gostava de se identificar mais. Então, hoje eu vejo. Então, quando a família já ouve falar em autismo e as mães, principalmente as mães, né, quando vai amamentar o filho, começa a prestar atenção no olhar, porque a Maria também não olhava nos meus olhos. Então, desde quando a mãe já pega o seu filho no colo, já começa a fazer essas observações. Então, o autismo leve, que é o nível 1 de suporte, ele é mais difícil de ser identificado. Agora, o 2, o moderado, e o 3, intenso, aí é mais visível para ser identificado. E esses sinais, com o passar do tempo, eles vão se modificando, eles vão surgindo novas maneiras de se manifestar, esses sinais. E aí o acompanhamento, ele busca, né, reduzir a forma como esses sinais eles podem atrapalhar o dia a dia, adaptar o ambiente para essa forma de manifestação. São as duas coisas? Como que funciona? É caso a caso? Isso, cada criança tem o seu individual, isso é individual. Então, quando a família já tem esse olhar que o meu filho não foi igual ao outro que eu já tive, eu vou levar no médico, eu vou ver o que está acontecendo. Depois que já tem essas informações, realmente o seu filho, ele entra dentro do espectro. Então, o que eu devo fazer? Eu, como mãe, o que eu devo fazer? Não é fácil, né? Nós temos aí o momento do luto, nós temos um momento de querer aceitar, e a família, não, porque o tio era assim, não, o pai também era assim. Normatiza o processo. Isso, exatamente. Então, a mãe percebe mais ainda, porque gerou. Então, nós mães, nós percebemos mais ainda. Então, a minha primeira ação em fazer é o aceitar, que é o difícil. Depois que eu aceitei, eu vou procurar uma equipe. Então, qual equipe eu devo procurar para que esses comportamentos venham a diminuir? Uma equipe multidisciplinar. Então, eu vou precisar de um fono, de um psicólogo, psicopedagogo, terapia ocupacional, fisioterapia, um acompanhamento médico com neuropsiquiatra infantil, para que esses comportamentos venham a diminuir. Porque quando se trata em autismo, o autismo não é uma doença. O autismo é uma condição do neurodesenvolvimento, mas ele tem sim caminhos para que isso venha a diminuir. O que diferencia uma doença de um transtorno neurodivergente é a questão da cura? Exatamente, é a questão da cura. O autismo, ele não tem cura. Então, ele tem as terapias para isso, para que esses comportamentos venham a diminuir.
Silvane, falando desse acompanhamento, como que você vê a questão, por exemplo, das escolas? Que a gente vê uma organização, é, u- uma frente de você levar a criança atípica para a sala de aula com as demais crianças que não são, mas a gente sabe que elas precisam de uma atenção, de um cuidado especial. No seu ponto de vista, até que ponto é benéfico você integrar nessas situações que demandam um cuidado especial e até onde é prejudicial se feito de uma maneira não muito preparada? Então vamos lá. Hoje a Silvana Marques ela está em duas posições com essa pergunta sua. Eu já fui professora, né? Então eu entendo o que é uma sala de aula com 30, 38 crianças dentro de uma sala de aula. Meu Deus do céu. Entendeu? Você foi Deve professora ser. de qual faixa etária? É do primeiro ao quinto ano. Então, Complicado. exatamente. Aliás, da creche, né, desde o berçal ali até o quinto ano. Então, eu entendo o que as nossas professoras estão passando hoje. Porque se lá atrás já era difícil, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, já era difícil, imagina agora, com toda essa mudança, com toda essa tecnologia e com tanto transtornos que a gente está tendo das nossas crianças. Então, respondendo essa primeira pergunta, né, vamos para a segunda. Hoje nós estamos vivendo um tempo muito complicado, porque nós sabemos que as nossas crianças elas têm direitos, mas no nosso Brasil é complicado falar dos direitos quando se envolve a situação financeira. Para essas crianças terem um bom desenvolvimento, é preciso ter alguém realmente ali de apoio para que elas venham a se desenvolver. Um bom PEI, um bom plano terapêutico ali, um plano educacional, para que seja trabalhado de forma fidedigna com essas crianças. Porém, a nossa lei, o nosso Brasil não nos ajuda, não coopera com isso. Então, nós estamos vendo as nossas crianças, que é o nosso futuro, que serão os nossos futuros médicos, os nossos futuros donos de comércio, indo cada vez pior. Então, o que será do nosso Brasil? O que será de nós quando nós estivermos lá nos 60, 70 anos? O que será de nós com essas crianças de hoje? Será que vai ter? Será que vai haver? Então, essa é a minha preocupação. Então, quando se fala o que fazer em sala de aula, eu sei que existe muitos professores que trabalham ali dentro com amor, só que eu também sei que muitos não têm essa capacidade. Então, a gente precisa realmente abrir os nossos olhos e ver o que de fato nós queremos para as nossas crianças. Então, assim, eu fico pensando, se uma criança, vamos supor, a gente tem 2 crianças autistas na sala de aula, uma auxiliar para essas 2 crianças. Só que nós estamos falando de uma auxiliar que ela não tem uma especialização. Ela não entende o que é o autismo. Como que vai desenvolver essa criança? Não tem como. Então, a gente faz esse acompanhamento, a gente vê a dificuldade que é. Muitas escolas querem fazer o melhor, muitas escolas querem sim mostrar a diferença, só que acabam não tendo apoio. Então, quem tem essa dificuldade maior são as crianças. As crianças, as famílias, que eu também entendo, que querem o melhor para os filhos, acabam assim, que entrando num parâmetro ali de confusão, de brigas. E a criança está no meio disso, as crianças estão ouvindo, as crianças estão presenciando adultos brigando, e enquanto elas estão ali, o que está acontecendo comigo? E o comportamento não é nada legal. Então não há aprendizagem, não há aprendizagem. Ou seja, do jeito que está, essa questão de estrutura deficiente é ruim para o professor, para os alunos não atípicos e, consequentemente, Exatamente. para as crianças Sim. atípicas. E sem contar também do desafio dessa nova, porque isso é uma nova realidade Sim. no setor público, né? Esse tratamento do público com esse pessoal atípico. E aí você tem um grande desafio, porque você já tem uma estrutura de educação municipal, estadual e federal que é caro, Exato. né? E que agora você vai ter que se adequar completamente a essa nova realidade, né?
E até atrelado a esse comentário, Silvana, eu queria entender a importância desse trabalho interdisciplinar com essa criança. Não posso só levar num psicopedagogo, eu preciso estar com outros profissionais atuando junto? Como é que funciona essa dependência desses trabalhos? Então vamos lá. Então nós temos a equipe multidisciplinar e a transdisciplinar. Quando nós falamos da multidisciplinar, são profissionais que vai trabalhar com a mesma criança, só que conceitos diferentes. A psicologia vai trabalhar uma área, a fonoaudiologia vai trabalhar outra, a psicopedagogia, a terapia ocupacional e a físio. Então, cada um vai estar trabalhando ali com a mesma criança, mas com as habilidades diferentes, nós chamamos de multi. Quando nós falamos transdisciplinar, essa equipe vai estar voltada para o único aprendizado da criança, ou seja, hoje eu tenho uma criança que ela precisa realmente aprender a habilidade do esperar. Então, todos os terapeutas vão trabalhar o esperar com essa criança. Ou seja, vocês combinam, não é que combinam, vocês se alinham Sim. para tratar esse assunto com Exatamente. Anamnese com a família, vínculo, avaliação, plano terapêutico. Então, depois, a equipe já vem conversando desde a anamnese, recebi essa tal criança com essa demanda, eu também recebi. Então, qual o objetivo agora que nós temos que alcançar dessa criança? A habilidade do esperar. Então, todos nós, dentro da nossa área, nós vamos estar trabalhando com essa criança para ela aprender e criar essa habilidade do esperar. E como deve ser desafiador até para a família também, né? Desde o diagnóstico, como você disse, dessa fase do luto. E entender também que a partir daí, imagino, a realidade da família vai começar a ser outra, né? O trabalho dela vai ter que ser outro. Eu acho que a criança, quando diagnosticada, ela acaba interferindo em todo o núcleo familiar ali, né, Silvana? Isso. Você precisa tratar, às vezes, muito com pais, parar o tratamento com a criança e tratar com os pais? Sim, nós precisamos, então, nós chamamos de orientação parental, que nós também trabalhamos com isso. Então, nós estamos com um projeto lá no espaço, uma vez por mês, trazer essas famílias, um grupo de mães de apoio mesmo, para que elas tenham um momento delas, para que nós possamos passar as orientações, para que elas entendam esse processo na vida dos filhos. Então, eu costumo falar para as mães assim, quando nós geramos, nós queremos gerar perfeição, mas nós sabemos que perfeição não existe. Então, eu tenho uma criança que é típica e outra atípica. Para que lado que eu vou? Eu vou para o lado da minha típica e eu deixo a típica não para trás, não gosto de usar essa palavra, mas com uma atenção voltada mais para aquele que precisa. Então, eu olho para o meu filho, eu sinto dó, eu quero proteger, eu quero fazer de tudo, mas a gente tem trabalhado bastante com as famílias nesse contexto que nós precisamos pensar no amanhã dessa criança. O que eu quero para o meu filho amanhã? De repente eu não estarei mais aqui. O que eu tenho que deixar para o meu filho? Então, isso está sendo muito dolorido para nós profissionais e principalmente para as famílias, porque nós profissionais, a gente vê o tanto que essas famílias anda para lá, anda para cá, vai para lá e vai para cá, e a gente às vezes não acaba vendo muito desenvolvimento nas crianças, porque as famílias de fato ainda não abraçou essa causa, a família ainda está em luto, e nós, mães, nós queremos mesmo defender os nossos filhos, onde Imagino. muitas vezes a gente acaba atrapalhando o desenvolvimento das nossas crianças. Então eu costumo assim ser bem realista com as famílias que chegam na clínica e eu já falo, assim que a gente tem que trabalhar. Se você quiser voltar, nós estamos de portas abertas para receber você, a sua família, principalmente o seu filho. E tem aquelas famílias que realmente não vai voltar. Assim já aconteceu das famílias não voltarem. Então, ali o espaço é um espaço voltado para que, desde o início mesmo, a gente trabalha com essas famílias para que eles se sintam apoiados, para que eles se sintam protegidos nesse momento aí, desse desenvolvimento dos filhos. Realmente
pelo que você está falando, eu chego à conclusão de que assim, a família precisa entender que a realidade mudou, né? Eles E precisam. precisam caminhar junto também com a Exatamente. terapia, né? Exato. Então, a importância ali da terapia, do grupo, né, da equipe terapêutico, é voltado para todas as habilidades: social, comportamental, cognitivo, comunicação. Então, a importância da equipe é maravilhosa. Então, a gente vê um resultado maior. Porque o que eu costumo falar para as famílias? Uma andorinha só não faz verão. Ai, mas eu não tenho condições financeiras de estar ali com a equipe toda, porque eu não tenho plano, eu não tenho condições para isso. Vem, vamos sentar, vamos conversar e vamos ajustar. O que ele não pode é ficar sem assistência. Você sendo assistido com fono uma vez na semana, com toda a equipe uma vez na semana, a gente já vai ver resultado. E se ele não fizer esse tratamento, Silvana, o que acontece com essa pessoa, com essa criança? Os comportamentos vêm a regredir, não tem, até hoje eu não vi nenhuma família trazer para mim que estava sem terapia e melhorou. Então, a importância das terapias junto com... Não gosto de pontuar muito sobre medicações, porque isso não delega a área da psicopedagogia, mas se essa família, se essa criança está ali sendo acompanhado com os médicos, com a equipe, então a importância desde a medicação, equipe e casa. Então tem que estar tudo alinhado para que realmente aconteça esse desenvolvimento, para que esse comportamento venha a diminuir. Infelizmente, se a criança não tem, não vai diminuir. Então, hoje a gente fala, o meu filho era nível de suporte 3 intenso, hoje ele está no 2 moderado. Entendi, Mas, você consegue elevar. Sim, exatamente, a gente consegue nas terapias, em qual eu já relatei aqui para vocês. Então, nós temos na clínica crianças que estavam no nível de suporte 3, hoje eles já estão no 2. Nós tínhamos... Você consegue trazer autonomia para essa criança? Sim, nós conseguimos trazer autonomia. Nós conseguimos, que importante sim. Isso. Isso. Eu tenho... hoje não mais, né? Mas eu já fui terapeuta de uma criança e nível de suporte 3. E hoje ele é bem independente. Ele faz o seu ovo frito, ele faz a sua batatinha frita, ele lava banheiro. Olha que legal. Ele ajuda a mãe em casa. Então, assim, a gente vê mesmo a diferença. E a mãe também apoia, a mãe ensina. Então, assim, o que eu estou fazendo hoje com o meu filho não é para mim, é para ele amanhã. Então, isso que eu falei lá atrás para vocês. A importância da família abrir os olhos e falar, não, eu quero deixar o meu filho com o aprendizado do AVD, que é as atividades de vida diária, em dia, para que um dia, de repente, se eu ficar doente, se algo vir a acontecer, o meu filho sabe fazer uma comida, colocar uma roupa, tomar um banho. Então é muito importante a família estar alinhada, tudo isso. E assim, Silvana, eu até peço desculpa porque eu sou uma pessoa curiosa do assunto, Sim. mas às vezes eu não quero ser ofensivo, mas é uma pergunta sincera. Sim. Nós sentimos aí, a gente tem a percepção de que esses casos aumentaram muito nos últimos anos, né? Tem alguma relação com o hábito de vida? Tem alguma relação, sei lá, com a qualidade alimentar da família? Tem alguma relação com o aumento de casos? Ou tem uma explicação por que se aumentaram os casos de autismo nos últimos anos? Olha, eu frequento bastante congressos, eu sempre estou assim, indo bastante em simpósios que fala sobre o autismo, mas a resposta é assim, ao meu ver, e o que a gente vem vendo sempre e ouvindo, né? Esses aumentos acaba assim que não tendo uma resposta lógica para isso. Nós estamos vendo que vem aumentando, então, boom, tá estourando. Então a gente fica assim,
muito, muito mesmo surpresas e com medo dessa geração com tanto autismo que está tendo, né? Em 2005, na faculdade, um professor falou pra gente na sala de aula que de repente ele não estaria vivo, mas queria ter um transtorno na Terra, que seria chamado de autismo, que 2022 e 25 ia estourar. Caramba. Então eu nem sei se o nosso professor, o professor Roberto, ainda está vivo. Se ele estiver vivo, eu acredito que ele deve estar acertou assim de cheio nisso. Então assim, eu recebi casos de Portugal e a mãe chegou, uma menina, e lá em Portugal nós sabemos que é tudo diferente daqui do Brasil. Então conceitos dele lá, informação de família, eles têm que fazer um acompanhamento, algo assim. E quando foi para fazer esse acompanhamento que ela levou para a saúde, que ela estava gestante, então ela recebeu tipo uma cartilha para que ela mudasse a alimentação, mudasse o comportamento da família por conta que ela estaria gerando. E ela disse que ela não foi atrás da cartilha, então ela comeu muita batata frita, então ela sentia vontade, então ela comia bastante. E uma das causas que foi relatado foi por alimento, né, quando ela estava em Portugal. Então, assim, de fato... O filho dela é atípico. A filha é atípica, nível de E suporte eles 1. fizeram uma correlação com a alimentação. Exatamente, lá foi feito em Portugal, que tinha sido algo por conta que ela não seguiu aquela cartilha Interessante, deles. porque eu não imaginava que tinha essa relação alimentar. Então existe uma relação alimentar? Então, isso que eu quero te explicar agora. Ela me trouxe isso, mas vendo em estudos, vendo em tudo isso, não tem comprovação Entendi. da alimentação. Foi algo que ela, na anamnese, ela trouxe e ela relatou, mas não tem nada assim comprovado, né? Agora, o que é comprovado é que casos hereditários, muitos são casos hereditários. Sim, exatamente, né? Isso, que vem da família, de um tio, pai, da mãe, de um avô. Isso me leva a concluir também, que é uma discussão que nós já tivemos aqui, de que existem muitos casos na nossa época não diagnosticados, né? Sim. Nós tínhamos aquele colega que era diferente, que ficava sempre no canto dele e tal. Pode ser que era uma... Exatamente, ele se encaixava aí no transtorno, né? E aí, até relacionado a isso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o bullying que as crianças sofrem, essa nova realidade hoje. Isso tem interferência na criança atípica? Como é que você enxerga isso? Você recebe muito isso no teu consultório? Isso, nós recebemos, até essa semana mesmo nós recebemos um caso que ele chegou chorando e já veio abraçando a terapeuta, a psicóloga, e no momento a mãe falou, depois eu converso, né, e a mãe relatou que tinha acontecido algo na escola que chamaram ele, né, de ou diferente, ou diferentinho, né, então, o que acontece também sobre isso? Às vezes muitas famílias, muitas crianças não sabem que ela é autista. Então aí a criança chegou, falou, né, por que ele me chamou de diferentinho? O que eu tenho de diferentinho? Então aí começou, né, essa questão de bullying. Então nós temos enfrentado alguns casos, sim, a respeito do bullying lá na clínica, chegado pra gente, em outros contextos também, né? Então, assim, a importância das famílias típicas, né, tá orientando os filhos a respeito disso. Até eu fui convidada por uma escola lá de Birigui para estar palestrando agora no dia 2 de abril, né, que a gente... é o dia da conscientização do autismo. Então eu fiz um projeto voltado para esses adolescentes, para a gente fazer uma palestra para eles. Então assim, vai ser muito bacana mesmo o projeto que nós fizemos para apresentar para esses adolescentes, sentir na pele realmente o que é o autismo, o que é ser diferente. Então, nós vamos levar isso para a escola, chamar uma criança para estar ali nessa dinâmica com a gente, para ele sentir realmente o que é quando você chega perto de uma criança autista, você grita e ele tapa os ouvidos, coloca uma etiqueta e ele fica incomodado com aquilo ali. Então, eu fiz um projeto bem bacana mesmo para estar apresentando para a escola, para que os nossos
adolescentes, né, entendam um pouquinho e não vou falar uma palavra ruim, mas respeita, né, um pouquinho o outro, né, o próximo, né. Ô, Silvana, mas assim, enquanto pais, como tratar o filho? Porque se tratar o filho que está fazendo bullying, eu acho que é muito claro, né? É só dar uma prensa no menino e não falar mais para ele fazer esse tipo de coisa. Mas e para criança que sofre bullying, como preparar o filho para quando ele enfrentar uma situação de bullying, como ele reagir? Tem alguma técnica, tem alguma coisa que a gente passa para a criança se proteger do bullying na escola? Então, o primeiro passo é a importância da família conversar com o filho, né? Mesmo ele não entendendo, coloca o colarzinho, coloca a pulseirinha de identificação. E se algo acontecer nesse sentido, às vezes assim, eu converso muito, porque eu não só trabalho, não atendo só lá no espaço, mas eu também tenho os meus pacientes na Unimed, então eu tenho mais adolescentes lá comigo na Unimed, então às vezes eles chegam, eles falam, né, eu falo, olha meus amores, então vamos fazer assim, se o amigo chegou perto de você, na hora do intervalo ali, fez algum bullying com você só olha, ou às vezes você nem olha e você sai de perto, porque é a melhor opção para você no momento. Mas nós também temos aqueles casos que nós temos aquele autista que o comportamento é um pouquinho mais intenso, né? Agressivo, né? E já vai para cima, né? Então, a gente traz isso para a terapia, a gente faz a visita na escola, nós orientamos a escola, nós falamos para os professores ajudarem nesse contexto, olha, respeita o amigo. Então, nesse momento, para que não aconteça isso, as nossas orientações em terapia sempre abaixa sua cabecinha, sai. Ou então, ignora, também sai. Então, para que você não venha a revidar, porque às vezes mesmo que você está dentro de um transtorno, o seu amigo ou colega ali não vai entender. Então, as nossas orientações sempre são essas, para que eles ignore e traz para a gente. E em terapia, a gente acaba trabalhando com esse adolescente. Ali a gente trabalha as emoções, a gente trabalha as diferenças, para que ele venha entender, para que o psicológico dele não seja abalado, para que não venha prejudicar a aprendizagem. E a gente, conversando aqui, entende a importância, né, de você procurar aí profissionais, e tá aí a clínica Como é que chama a tua clínica? A gente tá falando da clínica e não citamos ela, né? Espaço de Aprendizagem e Desenvolvimento. Tá, é em Birigui, né? Birigui, São Paulo. Então você que está acompanhando a gente aí, e se você foi agraciado, né, com essa realidade aí na tua família, ou se você está procurando caminhos, eu acho que nós temos aí excelentes profissionais que nós podemos indicar. Acho que o importante é a gente se movimentar em busca de uma melhora, né, de um desenvolvimento. A gente quer agradecer a você que está acompanhando a gente aí até agora aqui no Vocação, e sempre fazer aquele pedido aí, você que não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, tá? A gente sempre vai estar trazendo conversas aqui importantes, conversas relevantes como essa que a gente está tendo aqui, coisas que vão fazer você aprender algo, pensar sobre a sua realidade aí, e a nossa ideia aí que a gente mude sempre para melhor, né? Nós somos seres em constante evolução, né? Acho que essa é a principal pegada aqui do Vocação, é fazer com que a gente desenvolva e evolua, e eu acho que seguir essa página aí é um grande ganho que você vai ter, porque as nossas conversas aqui sempre são nesse nível. Então assim, siga a gente aí nas redes sociais, você que está no YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você estar sempre recebendo material novo, com exclusividade. E também nós temos o nosso contato aí através do nosso WhatsApp, tá? O DDD 18 99737 9063. Pode entrar em contato conosco se você quiser deixar algum comentário, alguma sugestão de pauta, pode falar conosco, a gente vai ter uma equipe pronta para te atender. O importante é você se relacionar conosco, porque quando a gente começa a receber esse feedback de vocês, a gente começa a entender a importância desse trabalho aqui. É um combustível para o nosso trabalho, né? É uma forma da gente estar cada vez desenvolvendo mais aí conteúdos de qualidade para vocês. Ô Silvana, você tinha o sonho de abrir uma clínica? Como é que é essa história? Não, nunca passou pela minha cabeça, nunca desceu no meu coração ter uma clínica. Então, foi uma promessa de Deus na minha vida. Olha só. E Deus a cada dia vem me surpreendendo. E eu costumo falar assim,
quando eu recebi essa promessa de Deus, eu não imaginava que Deus ia me trazer onde nós estamos hoje. Então, para mim, assim, eu sou grata a Deus mesmo, nunca mesmo passou pela minha cabeça. E foi um presente de Deus, né, pelo que você estava falando para nós, Sim. né? Você teve pessoas que profetizaram na tua vida e hoje você chegou nessa bênção, né? Imagino que esse sucesso profissional é motivo de grande alegria para você, para a família, né? De ver tudo que Deus tem feito na tua vida. Exatamente. Então foi uma promessa mesmo que eu recebi de Deus, que Deus ia me dar uma nova cadeira. E quando eu entrei pela primeira vez na clínica, Deus me apresentou a cadeira e graças a Deus nós estamos honrando, né? Essa cadeira no qual Deus nos deu. Você tem quantos profissionais lá hoje que trabalham contigo? Hoje nós temos, deixa eu ver, vou contar nos dedinhos. É isso aí. Nós temos fono, 2 psicopedagogas, nós temos uma terapeuta ocupacional, nós temos 2 psicólogas, então nós estamos em 7, 8 profissionais na clínica, nutricionista também. Nós E essa temos terapia equipe. ocupacional também é uma nova área, não, porque é uma área que sempre existiu, mas é uma Sim. área que está ganhando um espaço legal na Exatamente, saúde tá. como um todo, né? Sim, tá. Então a terapia ocupacional está ajudando muito as nossas crianças a se desenvolver, a ter mais o AVD, né, que é atividade de vida diária. Nós temos uma sala sensorial, que são os aparelhos suspensos, que trabalha bastante, porque nós temos aquele autista que ele não tem noção do perigo e nós temos aquele que tem o medo de tudo. Entendi. Entendeu? Você tem realidades completamente antagônicas. Exatamente. Então a terapia ocupacional tem assim se destacado muito mesmo na vida das nossas crianças. Entendi. E quais casos você mais atende lá? É o autismo mesmo? Autismo nível 1, nível 2, nível 3? Qual que é a maior quantidade de diagnóstico que você tem? Como foi dito lá no começo que a clínica não foi aberta, voltada para o autismo, nós temos 17 crianças hoje autistas na clínica, nós atendemos os 3 níveis de suporte, né? E lá na clínica nós temos demandas que exigem mais atenção, não que os outros não exijam, mas exigem, que é o nível de suporte 3, né? Então nós temos... Esse é o mais desafiador para atender, né? Esse é o mais desafiador, mas só que o que eu gosto de falar, que o nível de suporte 2 e 3 é o mais gostoso de se trabalhar. Olha só. Por quê? Porque nós pegamos um serzinho ali cru, sem nada, e nós desenvolvemos ele. Isso é maravilhoso. Onde não falava, começa a falar. Onde não sentava, começa a sentar. Diferente dos outros casos que a gente só precisa ajustar as habilidades. Já está ali, então nós precisamos modelar essas habilidades. Então, para mim, o prazeroso nível de suporte 3 é um desafio gostoso. Que legal. É um desafio gostoso. E a gente vê aí o que a gente fala sempre aqui, vocação, né? Exato. Porque há coisas que para um é um desafio, para outros é um prazer, né? Poder Exatamente. enfrentar isso e desenvolver ele, a família. E aqueles outros casos, Silvana, que está muito também em voga aí na sociedade, que é o TDAH. Que mais nós temos? TOD. Isso. Você atende esse público também? Então, o autismo, ele traz um pouquinho das comorbidades, nós chamamos de comorbidades. Então, eu tenho uma criança, nível de suporte 2, com a comorbidade TDAH, TOD, UDI, deficiência intelectual. Então, nós também. O autismo, ele nunca vem sozinho. Então, sempre ele sempre está acompanhado, ele sempre está com uma reizinha aí, voltado junto com outro transtorno. Mas nós também atendemos crianças que chegam no nosso espaço TDAH. Nós temos... Ou seja, ela é típica, isso, mas ela tem aí o TDAH. Isso, ela tem o TDAH. Então, nós também trabalhamos... voltado para o comportamento, né? Nós falamos aí de 2 condições, a atenção e a hiperatividade, né? Então, nós trabalhamos aquela criança que é quietinha, mas o pensamento tá lá no céu, nas nuvens, nos planetas, e nós temos aquele que
constantemente fica se mexendo, o sistema sinestésico dele não para, então operativo. Quer dizer, nós temos então um padrão de pensamento, um padrão não vou dizer normalidade, mas assim, nós temos um padrão de pensamento. E aí nós temos o TDAH que ele pensa muito mais rápido, ele pensa de maneira mais genérica. Isso, a atenção dele ele não está voltado no que precisa ser. Por exemplo, a gente dá uma atividade ali para a criança, mas a criança ela fica lá com aquela dificuldade e mete dali, o pensamento tá para lá, faixa, ela perde o foco. Exatamente, entendeu? Então eu não estou focada naquilo ali que eu preciso realizar. Mas isso não é uma característica que pode potencializar ela para uma outra área, ou isso é necessariamente negativo, é ruim que ela tenha esse comportamento? Falando de aprendizagem é ruim, porque a gente precisa estar focado no que a gente precisa aprender ali. Então, por exemplo, nós estamos aqui agora nesse momento, só que o seu pensamento está lá em outra coisa, mas de repente você volta para cá. Entendeu? Então a gente precisa estar alinhado para o que está acontecendo no momento, entendeu? Porque momento ali de uma avaliação dessa criança pode ter prejuízo. Então, na terapia a gente faz esse ajuste de atenção. Então, atividades, cada jogo é específico para aquele momento no qual eu quero trabalhar com aquela criança. Então, é necessário que nós estejamos com o pensamento ali nesse momento seletivo. E essas atividades vocês fazem individualizada ou vocês formam um grupo de crianças que estão com essa dificuldade na atenção e realizam uma atividade em grupo? Varia? Olha, o espaço ele é voltado individual mesmo, tá? Nossa clínica, ela não tem crianças, 2, 3 crianças no mesmo ambiente. Porém, nós temos projetos que envolve ali a criança no momento ali uma vez por mês num projeto para que essa criança esteja em grupo para estar trabalhando social. Ontem mesmo foi dia da terapeuta ocupacional trabalhar com 2 crianças. Então eu acredito que quando você coloca várias crianças ali no mesmo ambiente, já foge ali da nossa realidade. Certo. Então, o meu ponto de vista profissional, nós não temos esse tipo de trabalho na nossa clínica, nada contra quem tenha, mas nós aprendemos assim, então vamos pôr em prática assim. Perfeito. Né? Silvana, para quem está nos assistindo aí, não conhece nada, está tendo o primeiro contato com essa realidade, quais são os sinais de alerta para os pais? O que eles têm que observar nos filhos e aí identificando procurar ajuda profissional? Então vamos lá. Primeira identificação como eu já relatei, quando as mães em termos já de bebê, começa a prestar atenção quando vai amamentar, quando vai trocar fralda, quando vai dar o banhozinho, no retorno do olhar. Então, o contato visual é muito importante. Eu falo assim para as famílias que isso é um dos pontos mais importantes para a gente já começar a observar. Mas o que se espera no contato visual? Que ele te dê um retorno. Por exemplo, você olha para a pessoa igual nós estamos fazendo agora e ela retorna o olhar. Se a criança desviou o olhar, já começa a prestar mais atenção, né? Quando chama essa criança também pelo nome, por exemplo, João, essa criança demora para te voltar a responder. O brincar dela, esse brincar está sendo funcional, ele está brincando com o carrinho certinho, igual demanda as outras crianças. O social dessa criança, como está quando você vai no aniversário, ela fica quietinha, ela não está se enturmando com as outras crianças igual as outras crianças. Ou que ela faça bagunça, que ela corra, que ela grite. Que ela já chega lá no aniversário e já procura sua galerinha ali. Entendi. Tá? Então, isso também é muito importante. O movimento, o balançar do corpo, nós vimos bastante agora que bebês, né,
tem esse balanço, é importante também fazer essa observação, os flaps, né, com as mãozinhas, ponta de pés, então tem tudo essas indicações aí para que as famílias fiquem em alerta. Uhum. E é importante quanto antes fazer esse Isso, diagnóstico e muito, quanto antes muito. procurar ajuda profissional, né? Exatamente, porque nós temos hoje a terapia precoce, né? Então a terapia precoce ajuda que essas crianças venham a se desenvolver mais rápido. Ou seja, hoje eu tenho uma criança de 2 anos que eu estou vendo todos esses comportamentos nessa criança, então eu já tenho o resultado do laudo dessa criança. Então a estimulação precoce é maravilhosa, porque eu costumo falar assim para as pessoas, para as famílias, os neurônios estão com a boquinha toda aberta. Estão louquinho para as informações, tá louquinho para conhecimento, então vamos aproveitar o momento, porque quando chegar nos 5, 6, 7 anos vai ser mais difícil, já passou a fase do aprender, Como é que foi o teu primeiro contato com uma criança autista? Foi desafiador? O meu primeiro contato com uma criança autista foi desafiador, foi preocupante, porque Verdade. até então, sim, eu estava atuando ainda em sala de aula na região de Jales e eu fui chamada para uma escola de uma cidade próxima para assumir uma sala de aula. E nós sabemos que as escolas particulares, elas não enchem muito a sala de aula, né? E tinha 6 crianças na sala de aula e uma delas, ela tinha um comportamento diferente. E eu procurei entender, né, o que estava acontecendo. Ela não tinha diagnóstico de autismo? Não tinha diagnóstico do autismo. A família ainda, naquele tempo, em 2010, 2012 ainda, se falava muito pouco lá para nossa região, nem se falava, né? E quando eu cheguei na escola que me apresentaram, eu falei, ai meu Deus, o que eu vou fazer com essa criança? Mas só que eu vi a presença de Deus todos os dias. Até de fato eu falo que eu trago ele para mim, tenho no meu celular, tenho contato com a família ainda. O pai levava para a escola muito nervoso porque não sabia o que estava acontecendo. A mãe, uma fé imensa. Olha que bacana. E um dia Deus colocou no meu coração para eu ler o que era o autismo. E quando a gente teve a primeira reunião, né, de pais, o pai chegou e viu as atividades da criança. O pai falou assim, mentira, esse não é o meu filho. Não é meu filho. Então ele tirava a roupa, ele fazia esses comportamentos, ele gritava, ele pulava o tempo todo, ele não parava sentado. Só que Deus foi me dando sabedoria e eu acredito muito que foi de Deus mesmo, porque até então eu não estudava o autismo, eu não conhecia o autismo, até a escola pegou e mudou a minha sala que ficava atrás da secretaria. Eles colocaram a minha sala perto da secretaria porque essa criança, ela teve o comportamento mudado rápido. Olha só. Começou a sentar, começou a escrever, começou a aceitar a sequência, né, das atividades. Então hoje ele já é um mocinho, se eu não me engano, ele já vai estar com uns 12, 13 anos, e a mãe dele fala que ele tem as dificuldades dele, mas assim, a família também levou para médicos maravilhosos, tratamento maravilhosos, a mãe com uma alimentação adequada, certinha. Então assim, foi difícil, mas desafiador, mas eu agradeço a Deus por Deus ter colocado ele no meu caminho e hoje eu sei o que é o autismo, as condições que um autista passa. Foi um trabalho de Deus até para a tua vida também. Foi um trabalho de Deus na minha vida, eu não tenho dúvida. E como a gente sempre fala aqui no Vocação Podcast, né, Hélio? E aí, ouvindo você falar isso, me veio isso muito forte no coração. É aquele versículo conhecidíssimo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu acho que quando a família tem esse diagnóstico, claro, vai ter um momento do luto, vai ter um momento da dificuldade, mas é libertador. Exato. Porque você passa a agir da maneira certa, a entender as limitações, exatamente, né? Esse reconhecimento é muito importante e a gente tem que agradecer demais, Silvana, vocês profissionais que fazem esse trabalho de suporte. Porque a gente sempre fala aqui também, né? Pô, vocês são profissionais.
Vocês são remunerados por isso, é o trabalho de vocês, mas assim, tem o que da vocação também? Tem que. Tem o que de você pegar com carinho, de você tratar com amor. E aí todas as mensagens que nós recebemos aqui de indicação da profissional Silvana Marques, acho que comprovam isso do que a gente está conversando aqui. Como é que o pessoal te procura, Silvana? Como é que a gente acha você aí nas redes sociais, o teu instituto, o telefone? Faz o teu marketing aí. Vamos lá. Então, nós estamos localizados em Birigui, a Rua Nilo Peçanha 182. No Instagram, Espaço Silvana Marques. O telecontato 996487109. Fala de novo o telefone. 18 99648 7109. Então você que está aí no áudio também conseguiu captar aí os telefones. Silvana, grande prazer ter você aqui, tá? Quero dizer que o Vocação Podcast está à disposição aí para a clínica, para os profissionais, o que a gente tiver de novidade aí, esse microfone aí está à disposição da comunidade. A gente sempre encerra aqui o Vocação Podcast fazendo uma explicação até para o nosso público aí do que nos trouxe a essa mesa aqui, do porquê nós fomos despertados aí, até por Deus também, para iniciar esse trabalho. Porque foi muito de uma reflexão que nós ouvimos de Martinho Lutero, quando ele foi parado por um sapateiro, e o sapateiro, imagina uma pessoa simples, encontra uma referência teológica na frente dele, e querendo, acho que coração sincero, fez a pergunta seguinte para Lutero, falou: Lutero, como é que eu posso servir melhor a Deus? E diante de todas as respostas possíveis, Lutero disse para ele assim: olha, faça um bom sapato e venda a um preço justo. Eu acho que isso nos faz entender de que toda profissão, quando bem desempenhada, quando bem desenvolvida, quando feita com amor, ela nos ajuda a servir melhor a Deus. E a minha pergunta para você é: como que um profissional psicopedagogo pode servir melhor a Deus? Na verdade. Então, eu acredito muito que você fazendo um bom trabalho, na verdade, você vai ter bons resultados. Deus não vai te cobrar algo que você está fazendo de errado. E eu costumo falar, dinheiro é bom, mas trabalhar com amor e verdade é melhor ainda. É melhor ainda. Então, é isso que eu trago para a nossa equipe. Eu tenho a nossa equipe, eu deixo assim muito bem claro mesmo. Não quero um mau trabalho, nós não somos perfeitos, mas nós temos que nos dedicar o máximo possível para que nós possamos entregar o melhor de nós para essas famílias, principalmente para as crianças. Então, eu deito todas as noites com a minha cabeça e meu coração leve, despreocupado, porque se chega uma família para mim, eu não tenho condições, pode vir. Então, eu acredito muito que Deus está nesse negócio, está à frente de tudo, e Deus nunca deixa faltar nada para quando você tem ali a verdade e faz um bom trabalho. A atividade profissional vai para além do dinheiro. Vai para além do dinheiro. Hoje nós temos... eu não tenho muitas amizades com muitas clínicas, porque a gente até não tem tempo para isso, mas a gente ouve, né, as mães às vezes comentando que tem clínicas, tem lugares com 3, 4, 5, 6 autistas no momento só, e eu entro para minha sala, eu penso, meu Deus, como é trabalhar com tantas crianças, sendo que uma única já nos delega muita atenção. Que qualidade de entrega. Exatamente, que qualidade de entrega está sendo feita para essa criança. Então, eu acredito muito que se você colocar Deus na frente e entregar os seus planos e Deus estiver de acordo, então é isso aí, trabalhar com a verdade e sinceridade. Silvana, Deus te abençoe, Deus abençoe o projeto de vocês, que vocês possam ser prósperos e dessa prosperidade que vai para além do dinheiro, né? Essa qualidade de entrega aí com a sociedade, né? Acho que a sociedade tem muito a agradecer a vocês, profissionais da saúde. Pessoal, a gente quer agradecer também a você que acompanhou a gente até agora aqui no Vocação Podcast, dizer que a proposta nossa é essa, tá? Trazer conversas importantes, relevantes para você. O nosso objetivo principal é abençoar a sua vida aí através desse bate-papo tão gostoso que a gente tem aqui com diversos profissionais.
A gente entrevista aqui profissionais de várias áreas, passando aí pela área da saúde, pela área da economia, pela área do direito, enfim. A gente é bem eclético aí, porque a gente acredita que toda profissão, ela tem o seu papel na sociedade, ela tem a sua relevância, ela precisa ser bem desempenhada. Então a gente quer agradecer demais a você que acompanhou a gente e fazer o desafio. Você que não segue a gente, se inscreva aí nas nossas redes sociais, tá? YouTube, Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok, dispositivos de áudio. Guilherme, gosto de ouvir aí quando eu tô no carro, gosto de ouvir quando eu tô trabalhando. Você tem aí o Spotify, você tem aí o Deezer, o Amazon Music, o Apple for Podcasts, todas essas redes você pode encontrar aí o Vocação Podcast. É só seguir a gente, todo sábado um material novo, exclusivo, está sendo postado aí para vocês, tá bom? Pessoal, Deus abençoe e até semana que vem aí com mais um bate-papo aqui do Vocação Podcast. Um abraço.